Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor. Douglas, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim, está aí já no monitor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pai, nesta manhã, nós queremos te render graças, ó Deus, te louvar pelo que tu és, te louvar, ó Deus, porque o Senhor é digno de honra e glória. Deus, nesta manhã, coloca as tuas palavras na minha boca. Cubra-me com a tua sombra, com a sombra do Onipotente. Não só a mim, mas todos que estão neste lugar. Que nós estejamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. E que a única voz que possa soar no nosso espírito, alma e na nossa mente, seja a voz profética do Espírito Santo. E que todas as outras vozes sejam agora postas por terra. No nome de Jesus, nós declaramos este lugar uma atmosfera propícia para o agir do Espírito Santo de Deus. Que nesta manhã haja libertação, que nesta manhã haja cura, que nesta manhã haja salvação, porque o Senhor está presente no nosso meio. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo, que o Senhor mova com liberdade, rompendo com as cadeias, quebrando, Senhor, com as portas de bronze. Despedaça, Senhor, em nome de Jesus, toda fortaleza, todo sofisma na mente, Senhor, pois nós trazemos agora todo o nosso pensamento, ó Deus, cativos à obediência. Ó Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Estenda o teu braço de poder nesta manhã. O teu braço forte. Porque a tua destra faz maravilhas. E nós estamos aqui firmes, ó Deus, em uma posição de fé. Em uma posição de fé. Para receber. Para receber. Para receber. Para receber. Para receber tudo quanto o Senhor quer entregar aos teus filhos nesta manhã. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Manifesta a tua glória em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, sinto a sua presença neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Gostaria de trabalhar com os irmãos nesta manhã. O tema que eu pus na nossa meditação: 3 dramas e o poder da fé. 3 dramas e o poder da fé. Tudo que acontece nas nossas vidas, todas as mudanças e todas as transformações, ela ocorre pela fé, como diz o autor de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Provaram de coisas que eram inexistentes. Coisas que não existiam se tornaram vida, vieram à existência por causa da fé. Receberam coisas, que eles estavam esperando. E esses 3 dramas e o poder da fé, eles estão relatados no capítulo 5 do evangelista Marcos, que são 43 versículos, dos quais eu não poderei ler,
por causa do tempo, mas falam de 3 personagens que experimentaram o poder transformador de Jesus em suas vidas. 3 pessoas separadas pelas suas condições sociais, mas unidas por suas tragédias pessoais e familiares. Um homem considerado insano, um maníaco de Gadara, biblicamente conhecido como o endemoniado gadareno. Esse homem hoje, nós o colocaria em um sanatório, em um hospício. Porém, esse homem se tornou o primeiro missionário enviado por Jesus. Gentil. O nosso outro personagem é um outro homem de grande destaque em sua comunidade, que certamente hoje ele estaria fazendo as suas palestras no TBN, no Sky Angel, certamente sairia nas colunas das revistas cristãs. Porém, um homem atormentado, aterrorizado pela morte, que velozmente chegou à sua casa. A nossa outra personagem é uma mulher empobrecida em todos os aspectos de sua existência. Esta mulher era uma forte candidata a se tornar uma moradora de rua. Os dramas vividos por estas pessoas nos deixam um grande exemplo de fé. Uma fé simples, como o grão de mostarda, pode trazer e fazer grandes mudanças na vida daqueles que a exercitam. O nosso primeiro personagem, ele se encontra aí no capítulo de Marcos 5. Eu não vou estar lendo, irmãos, mas simplesmente com atenção sigam o que o Espírito do Senhor quer falar. Este homem, o endemoniado gadareno, ele vivia na cidade chamada Gadara, cuja economia girava em torno da criação de porcos. Este homem, ele era o terror da cidade. O seu endereço, o seu zip code, a sua habitação era com os mortos. Está aí Marcos, porque ele vivia em sepulcros. Ele corria de cemitério a cemitério, de tumba a tumba, de túmulo a túmulo, melhor dizendo. Este era o endereço deste homem. Este homem era possuído por uma força excomunal, fora da normalidade, desproporcional à força humana. Tanto que todas as vezes que o tentavam deter, ele rompia com as suas cadeias. Tal era a força deste homem, por causa de uma legião que estava em seu corpo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de exorcizar demônios, expulsar demônios. A força que essas pessoas têm. Um só homem não consegue segurar. Já vivemos experiência aqui na casa antiga. Uma força desproporcional. Este homem vivia em um estágio de insônia crônica, causada pelas dores da sua alma perturbada por essa legião de demônios. Este homem não tinha controle da sua própria vontade. O seu livre arbítrio era reprimido. Estava ele escravizado, porque nem podia fazer as suas próprias escolhas. A sua vontade estava sob
mutilando, porque um jovem na sua sã consciência e emoção não faria tal coisa. Esse homem estava se cortando todo. Nós não sabemos quando começou o drama deste homem. Sem dúvida nenhuma, começou por estágios. Tudo na vida começa por estágios e processos. Em algum tempo de sua vida, este homem deu legalidade. Não para entrar um demônio, irmão. Uma legião. Que normalmente uma legião é uma linguagem militar. De uma tropa, possivelmente de 2 até 6.000 soldados. Vai imaginando a vida deste homem. Ele não tinha controle de sua própria vontade, porque ele estava possesso. Não era simplesmente uma influência. Ele estava completamente possesso por esses seres espirituais. Esse homem, queridos, é um quadro do inferno. Esse homem já viveu o inferno na sua existência. Esse homem era completamente vivendo uma destruição. Como Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. A partir do momento que entrou esses demônios, esta legião, na vida deste homem, ele passou por esse processo de roubar. Possivelmente roubou a sua família, o convívio com a sua família. Perdeu o seu trabalho. Matou os seus sonhos. Matou a sua dignidade. Vivia uma vida de destruição. O maior erro que a nossa sociedade comete é crer na inexistência desse ser espiritual. A Bíblia nos revela que ele é a antiga serpente. Ele é um ladrão, ele é um mentiroso, ele é um homicida, nele há todo engano. Ele é um anjo de luz. As suas atividades revelam seu caráter. E esse homem, na sua existência, revela toda a operação e as atividades de Satanás no seu ser. Mas bendito seja Deus. Mas bendito seja Deus. Por isso a Bíblia diz: por isso não deis lugar ao diabo, porque ele anda ao nosso derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Não deis lugar ao diabo. Tudo começa por uma influência. E no exercício dessa influência, portas vão se abrindo e ele vai entrando e vai dominando os seus seres e áreas de sua vida. Ele não entra e entra numa possessão imediata. Ele vai tomando posse de espaço, de áreas de sua vida. Quando você vê, a pessoa está completamente possessa. Eu já conversei com pessoas que tinha dupla personalidade. É a coisa mais horrível que pode existir. Você está conversando com a pessoa e no mesmo tempo surge uma outra voz. Isso é possessões. Mas bendito seja Deus. Porque no texto, no versículo 6, diz que esse homem andava bramando pelos montes dia e noite. Quando ele vê Jesus, aleluia. Quando ele vê Jesus, ele corre e prostra-se aos pés de Jesus. Aleluia! 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 Porque o texto diz que Jesus estava buscando lugar para descansar.
identifica Jesus como Filho do Altíssimo. Não se assuste. Ele conhece muito bem você. Ele sabe quem é você. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Querer fazer, exorcizar sem o poder do Espírito Santo não vai fazer diferença. Não se assuste. Enquanto o diabo veio fazer da vida deste homem um inferno, Jesus aparece para lhe dar a vida. Queridos, este é o amor de Deus. Jesus rompeu com todos os rótulos da religiosidade. Era um lugar de gentio, criação de porcos, e identificava que era uma terra gentílica. Um judeu não poderia se aproximar de túmulos, porque se tornava impuro. Mas Jesus rompe com tudo isso, porque sabia que havia um homem que precisava ter um encontro com o amor de Deus. Aleluia, bendito seja o nosso mestre. A Bíblia, queridos, nos garante que Jesus, o Filho do Homem, veio para destruir as obras de Satanás. Ele mesmo, para o Espírito do Senhor, ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Era um homem de dores, revestido pelo poder do Espírito Santo, para realizar as obras de Deus nessa terra. Sacataialabaceia. Oh, aleluia! Era a unção poderosa na vida de Jesus. João disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Tudo isso que eu falei, irmãos, tenha isso na sua mente. Jesus se manifestou para destruir as suas obras, as obras de Satanás. O príncipe deste mundo já está julgado. Aleluia! Em pouco tempo, as suas atividades terão fim para toda a eternidade. Porque o Senhor o lançará no lago de fogo, que está preparado para eles e os seus anjos. Por isso que eles gritaram: já veio me tormentar, não me tormentes. Ele está falando algo. Não é tempo do Senhor nos mandar para o lago de fogo. Está escrito isso aí. O final de Satanás, bendito seja o Deus, Criador dos céus e da terra, será no lago de fogo. Ele já está condenado. As suas obras terão fim. Aleluia. Ele vai bater com força e cabeça. Eu não preciso de aplauso, não. Aqui tem Romanos 16, 20. Fala que em pouco tempo as suas atividades terão fim. Isso pode falar no sentido escatológico, mas pode falar muito bem presente, como foi na vida daquele homem. Bendito seja. Quando Jesus show up, quando Jesus aparece, Ele irá fazer algo maravilhoso. Ele irá libertar, Ele irá romper com as cadeias espirituais na existência do homem. Bendito seja o seu nome. Todas as vezes que Jesus aparece, Jesus faz algo maravilhoso. A autoridade de Satanás está submetida à autoridade do Cristo ressurreto. Ele tem todo o poder sobre os principados. Ele tem todo o poder sobre as potestades e todas as hostes espirituais da maldade. Seja um demônio ou uma legião, o Senhor exerce a mesma autoridade. Não é que Jesus teve resistência para expulsar esse demônio, não. Fui perguntar: qual é o seu nome? Legião. Pois é, sai dele agora. Uma coisa é expulsar um demônio, um principado, uma potestade. Outra coisa é expulsar mais de 2.000, 6.000 por uma só palavra. Esse é o poder do nosso mestre. Aleluia! Esta é a sua autoridade do Pai de Deus, tanto no céu como na terra. E Deus, o próprio Senhor diz que os pôs à vergonha. Bendito seja o
Yeshua. Sacataia lavassura, equeteia lavassoia. Aleluia! Aleluia! O seu poder transformador. Está tudo aí em Marcos 5, irmãos. O poder transformador de Jesus. Ele é visto, presenciado por aqueles que cuidavam dos porcos. E estes foram anunciar o que havia ocorrido. Esses porcos estavam em uma distância. Jesus estava na margem do lago. Para mim, esses porcos estavam em um lugar próximo de um precipício. É isso mesmo. Um despenhadeiro, melhor dizendo. Estavam próximo. E esses homens viram o que ocorreu com este homem. E foi à cidade falar o que havia ocorrido. O que mais me impressiona, já nem mais é, quando chega a essa altura, o maníaco de Gadara. O que mais me impressiona é a população dos gadarenos. Estes homens vieram a Jesus, viram aquele que atormentava a cidade, viram aquele que era um perigo à sociedade. A Bíblia diz que ele estava sentado, vestido, em sã consciência. Por que vestido? Porque a Bíblia Lucas diz que ele andava nu. Mas calma aí. Porque o Espírito quis registrar que esse homem estava nu? Simplesmente por falta de roupa? Não! Aqui está algo tremendo. Um homem que está debaixo de uma possessão, ele tem desvios morais. O que o Espírito estava querendo falar, que aquele homem tinha um desvio na sua sexualidade. O pastor vai falar sobre isso, eu penso. É o que nós temos visto hoje, práticas contrárias à natureza. São desvios da sexualidade. Não é simplesmente porque não tinha roupa. Porém, a Bíblia diz que ele estava sentado, vestido e em bom juízo. E o que impressiona é que esses cidadãos viram este homem, que o atormentava, que trazia pavor, mandaram Jesus embora. Saia do nosso terro, saia das nossas terras. Eu prefiro ficar com o endemoniado, eu prefiro viver debaixo desse terror do que ter o Senhor por aqui. É mais ou menos isso que eles estão falando. Eu prefiro viver com um endemoniado que possa nos trazer algum dano do que ter um avivamento. É mais ou menos aquilo que os judeus fizeram no solta Barrabás. É mais ou menos isso. Mas por que eles pediram? Por que eles pediram para que Jesus saísse das suas terras? Qual é a razão? Porque Jesus trouxe prejuízo. Jesus faz isso? Yes. Trouxe prejuízo porque 2.000 porcos se precipitaram no mar e se afogaram. Imagina só se Jesus começa a andar. Aquela cidade ia... O PIB daquela cidade se torna zero. Por isso ele disse, sai da nossa terra, porque o Senhor vai estar nos trazendo prejuízo. E quantos de nós temos mandado Jesus embora da nossa vida? Porque quando nós decidimos andar para Jesus, Ele irá trazer prejuízo à sua carne. Ele irá trazer prejuízo à satisfação da nossa carne. Quem quer andar com Jesus precisa se enquadrar nos comportamentos cristãos. Quem quer andar com Jesus precisa se conformar com a doutrina sã das Escrituras Sagradas. Aleluia! É por isso que muita gente não cabe na igreja. É por isso que muita gente não quer comunhão com Jesus.
quer seguir só distante. Distante tá bom, não muito perto. Quando você comunga com ele vai mexendo com a sua vida e vai te dando alguns prejuízos. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Estes homens prefeririam as trevas do que a luz da verdade em Jesus. Esta cidade preferiu estar debaixo do terror de uma legião de demônios do que ser libertos. Preferiram viver na mentira do que viver na verdade. Preferiram escolher o Barrabás do que escolher a Jesus. Enquanto os irmãos vão ter que esperar hoje, enquanto estes rejeitaram a sua presença, aquele que era endemoniado queria seguir Jesus. Olha que lindo, irmão. Olha que lindo. Aquele que estava endemoniado estava livre. Ele disse: deixa eu te seguir, mestre. E Jesus disse: não, vai para os seus e conta tudo quanto, as grandes coisas que Deus fez para a sua vida. Este homem não foi em um curso de teologia, não fez bacharelado, não fez nada disso. Uma coisa ele tinha, uma mensagem ele tinha no seu coração. Eu era aquele endemoniado. Eu era que trazia pavor. Mas eu encontrei um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele rompeu não só as cadeias da minha alma, mas as cadeias espirituais da minha vida. E hoje eu proclamo o seu nome. E a Bíblia diz que ele foi anunciar em Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 31 e 37 diz, não posso ler, o avivamento que esse homem trouxe àquela cidade. Está registrado aí. Porque fala que Jesus voltou a Decápolis. E havia uma multidão. E Jesus curou um surdo e um mudo naquele lugar. Resultado da mensagem do demoniado de Gadara. É assim que Deus faz. Deus liberta, Deus salva, Deus cura. E envia com uma mensagem transformadora. O nosso segundo personagem é Jairo. Um pai desesperado. Está aí em Marcos 21 a 24, depois 35 a 43. Eu vou explicar por que há um intervalo nessa narração. Embora sendo um principal da sinagoga, estava vivendo uma situação desesperadora. A sua única filha estava vivendo os últimos suspiros de sua existência. Uma menina de 12 anos. A paixão deste homem de Jairo era um homem de boa reputação, de respeito, descendente de uma família abastada, um homem temente a Deus, um homem que em algum nível fazia parte do grupo dos fariseus e dos escribas que eram responsáveis para organizar o culto nas sinagogas. Seria mais ou menos como os nossos diáconos. Este homem, ele deixou a sua casa, deixou a sua filha moribunda, com os últimos suspiros de sua existência, foi em busca daquele que poderia só ajudá-lo. Em uma atitude de humildade. Irmão, estamos falando de um principal da sinagoga. Eu disse que ele fazia parte desse grupo dos fariseus e dos escribas. Homens religiosos orgulhosos. Homens que odiavam a Jesus.
por causa das revelações de Jesus. Este homem fazia parte deste grupo. Porém, este homem não tinha os mesmos sentimentos. Tanto que possivelmente ele viu Jesus curar em algum lugar. Ele não compartilhava com o orgulho daquela, daquela turma. E ele vai. Quão difícil é se humilhar na presença de Deus quando tem orgulho no coração. Este homem vai, se humilha aos pés de Jesus e fala para Jesus que a sua filha está morrendo, e que ele fosse à sua casa e estendesse a sua mão e que ela viesse sarar e viver. Senhor, vem à minha casa e estenda a tua mão para que ela viva. Aliás, muitos que aqui estão vivendo exatamente esse desespero. Alguns estão vivendo os últimos suspiros de uma comunhão que era saudável, que era vida, que era eficaz, mas que agora está prestes a morrer. Outros estão vivendo os últimos lamentos de um casamento, os últimos suspiros de um matrimônio que outrora era cheio de harmonia, mas que agora só há confusão e terror. Uns estão sofrendo com os gemidos de uma fé que se enfermou, porque deu lugar à dúvida e à incredulidade. Talvez pode estar até no nosso meio alguém que está padecendo no seu próprio corpo com alguma enfermidade. Mas o texto nos deixa claro, no versículo 24 de Marcos 5. A Bíblia diz que foi com ele. E foi com ele. Jesus foi com ele. Aleluia. A esperança restaurou na vida de Jairo. A sua fé se fortaleceu em Jairo, quando Jesus disse: Jairo, eu vou à sua casa. E Jesus começa a caminhar pelas vielas da cidade. Uma multidão, irmãos, uma multidão o apertava, o comprimia naquelas ruas estreitas de Jerusalém. A vontade de Jairo é que andasse mais rápido. Mas como andar mais rápido se tem uma multidão te apertando nessas vielas, como lá nas favelas do Brasil, um lugar apertado que só passa um. Aliás, se fosse até assim, Jesus podia sair correndo. Mas não era o caso, a multidão estava apertada, ele estava assim. Igual esses políticos do Brasil, que foi com um monte de gente na época da eleição, mas depois está sozinho. Na época da eleição, um monte de gente fica em volta deles. A ansiedade deste pai, desesperado. Novamente, a esperança deu lugar ao desalento. Ele queria que Jesus andasse mais rápido. Mas a esperança deu lugar novamente ao desalento. Porque uma mulher necessitada interrompeu a caminhada de Jesus à casa de Jairo. Em um curto espaço de tempo, Jairo vê a mulher curada e ouve os seus amigos dizer: não perturbe mais o mestre, porque sua filha morreu. Preste bem atenção nessa imagem. Caminhando em direção à casa de Jairo, uma mulher interrompe esta caminhada. E ela é curada enquanto Jairo ouve que a sua filha estava morta. Como é interessante que quando Deus quer fazer algo, sempre nós iremos ouvir alguma palavra para nos esmorecer na fé. E a Bíblia diz que Jairo
motiva, não praguejou, falando, ô mulher, por que você para? Por que você ia logo agora? Por que você veio intrometer agora que o Jesus está vindo na minha casa? Ele não falou nada contra a multidão que apertava, gente, não dá espaço para Jesus passar. Não está registrado nada disso. Somente a Bíblia registra que seus amigos chegaram e disse, a sua filha morreu. É assim que muitas vezes nós ouvimos e até mesmo às vezes falamos. Por que continuar indo na igreja? Por que continuar orando? Por que continuar fazendo bem? Aonde está Deus na minha situação? Jesus, a Bíblia diz no versículo 36, tendo Jesus ouvido isto, ouvido o quê? Que os seus amigos chegaram, não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus disse a Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Jairo, dê lugar à esperança. Jairo, dê lugar à fé. Eu estou indo à sua casa. Eu estou em direção às suas dificuldades, aos seus problemas nesta manhã, diz o Senhor. Eu estou indo, Jairo, dê espaço à fé e à confiança. Porque eu estou indo em direção à sua casa para fazer um sobrenatural. Eu estou indo em direção aos problemas da sua vida nesta manhã. Eu estou indo em direção ao seu filho nesta manhã. Eu estou indo em direção à sua família, à sua esposa, ao seu esposo nesta manhã. Porque eu vou fazer algo extraordinário que ainda ninguém viu aqui em Cafarnaum. Aleluia! Mas Jesus está muito fraquinho. Mas amém, recebe Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus chegou à casa de Jairo. Havia pessoas chorando. E Jesus disse, a menina, ela não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. Quando Deus te der uma palavra que não faz sentido a você e mais ninguém, muitos irão rir da sua cara. Muitos irão, de alguma forma, liberar um espírito de incredulidade, como Sara. Muitos irão manear a cabeça. Isto não vai acontecer. Mas Jesus não trabalha segundo a razão humana. Quando Deus quer fazer algo diferente, Ele não está preso às racionalizações humanas. Porque na razão humana, as coisas de Deus são loucuras. Aqui é a loucura de Deus trazer uma menina que está morta à vida. E a Bíblia diz que Jesus entrou nos aposentos onde estava estendido esse pequeno corpo de 12 anos. E somente 5 pessoas entraram com Jesus nesse quarto. 3 discípulos e os seus pais, os pais das meninas. Pedro, João, Tiago. Pedro, João e Tiago e os pais das meninas. E Jesus aproxima desta menina. Estende a mão de poder e diz, menina, levanta-te. Aleluia! Menina, eu te digo, levanta-te! Jesus tem poder sobre a morte. Talvez em alguma área da nossa vida nós estamos vivendo a semelhança de Jairo. Como eu disse anteriormente, talvez a nossa comunhão, talvez a nossa fé nesta manhã pode estar morrendo. Mas Jesus nesta manhã te diz, levanta-te, não temas, crê somente.
terceira personagem é exatamente a mulher que interrompeu o trajeto de Jesus à casa de Lázaro. A mulher que se empobreceu, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A verdade é que o relato do capítulo 5 de Marcos, ele bem poderia ser chamado de um sanduíche sobrenatural. Bem poderia ter colocado alimentação sobrenatural. Um sanduíche sobrenatural. De um lado, um maníaco que se tornou um missionário, que trouxe avivamento em Decápolis. Do outro lado, um homem religioso, aterrorizado pela morte, mas que hoje se alegra porque a sua filha ressuscitou de 12 anos. E no meio, uma mulher doente no corpo, empobrecida tanto no corpo como na alma. É o recheio desse sanduíche sobrenatural. Esta mulher, ela tinha uma enfermidade incurável. Olha o drama dessas pessoas, irmãos. Viveu toda a sua juventude sangrando no corpo, mas também na alma, pelo isolamento social. Esta mulher, a mulher de sangue, a mulher da hemorragia, ela não podia se sociabilizar com outras pessoas, sem que essas pessoas viessem, sem que elas não se tornassem contaminadas ou impuras. Possivelmente, pode ser que ela era casada. E se ela fosse casada, o seu marido tinha o direito de divorciar-se. E se porventura ela tivesse filhos, ela não poderia abraçar os seus filhos, irmãos. Era uma mulher que vivia em um completo isolamento social, como os leprosos. Assim é a tragédia da vida desta mulher. Certamente não podia ter amigos. Temos uma doutora aqui, então tem que tomar cuidado com o que fala. Possivelmente sofria de anemia crônica pela perda de sangue contínua. Possivelmente era uma mulher frágil por causa da perda de sangue. Não esqueça que a hemorragia desta mulher era uma hemorragia contínua. 12 anos sem poder participar de um culto. 12 anos! Não é um dia nem 12 dias. 12 anos sem poder ir no templo. Porque era considerada impura segundo a lei, está Levítico 15, 19, 25 e 27. Esta lei era para simbolizar o poder do pecado, de separar o homem de Deus. A lei da purificação da mulher que tem os seus fluxos, que devia ficar 7 dias separados, era para ensinar que nenhuma coisa impura poderia se aproximar de Deus. E a Bíblia nos deixa algo tremendo, Isaías disse. O que faz a separação de nosso Deus são as nossas iniquidades. Os nossos pecados fazem com que ele vire o rosto. Esta mulher vivia uma reprovação, uma discriminação constante na sua sociedade. Está vendo a dor da alma desta mulher? Dá para entender a dor desta mulher. Ela empobreceu. Se ela empobreceu, é porque ela tinha condições financeiras. E todas as suas finanças foi voltada para buscar solução para o seu problema. Na medicina da época,
ela gastou todas as suas economias buscando se livrar dessa doença incurável. O empobrecimento da sua própria alma, a gente vê, se percebe, é que todas as vezes que ela buscava e achava que poderia se livrar dessa enfermidade, ela voltava à estaca zero, porque a hemorragia continuava. Aliás, havia algumas receitas, algumas fórmulas para conter essa hemorragia e nada disso funcionou. É como essas simpatias que existem por aí, para arranjar namorado, para enriquecer. Tem simpatia de tudo quanto é jeito, mas nenhuma funciona. A única coisa que funciona é o poder de Deus se manifestando na vida desta mulher. Aleluia! Ela tomou, Zauri, eu sei o que estou falando. Ela tomou vinho com sal. Era uma das receitas. Toma vinho com sal que isso vai melhorar. Carrega um negocinho daqui que você vai melhorar. A dor da alma desta mulher é ver o seu problema não sendo resolvido. Esta mulher, no versículo 27, no versículo 26, a vida dessa mulher se define em uma palavra, 26, está na parte última aí. E que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, despedindo tudo quando possuía, sem nada aproveitar, antes indo de mal a pior. A existência, o que a jovem, a filha de Jairo tinha de vida, esta mulher tinha de uma enfermidade. E a Bíblia diz muito claro que a vida dela ia de mal a pior, não melhorava. Porém, no versículo 27, surge a possibilidade de sair desse cárcere existencial, a possibilidade de ter uma nova vida. Porque está escrito no versículo 27, está aí, eu penso que é isso mesmo. Ela ouviu falar de Jesus. Versículo 27, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Preste bem atenção. Parece simples, mas isso é poderoso. Ela ouviu falar de médicos que tinha a receita do vinho e sal. Não resolvia. Foi numa outra lá que benzia, também não resolvia. Foi lá onde bate os tambores, como chama isso, na macumba, também não resolveu. Foi ler a mão, foi de mal para pior. Jesus, salva essas vidas. Mas, aleluia, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, de alguma forma chegou às notícias deste homem chamado Jesus. Cafarnaum ficava de frente à terra dos Gadarenos, 6 milhas de distância. De alguma forma, esta mulher ouviu das maravilhas que esse Jesus faz. E a Bíblia nos diz muito claro isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, desde o início, nós estamos falando que tudo que ocorre nesta casa, na nossa vida, é pela fé. Como o nosso brother disse, irmão André. Quarta-feira eu fiz uma pergunta. Quem é que deu crédito à nossa pregação? E o Espírito do Senhor continua perguntando nesta manhã a você. Quem está dando crédito a esta mensagem nesta manhã? Quem está recebendo a mensagem pela fé? Quem está recebendo a mensagem para sair daqui e viver uma vida diferente? Quem está querendo que as suas cadeias espirituais sejam rompidas nesta manhã? Quem está precisando de cura no corpo nesta manhã? Dê a razão, dê a fé, libera a fé na palavra profética do Espírito Santo. Porque eu sei que Ele está falando a sua alma, no seu coração.
passagem de ir ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ela vinha rastejando. Eu gosto desta palavra. Não simplesmente porque tinha uma multidão, porque ela vinha em oculto. Porque ela sabia que 12 anos de sua vida ela passou rastejando diante das pessoas. A expressão maior da vida desta mulher, esse sentimento de arrastar a vida. E a Bíblia diz que ela foi entre a multidão, aleluia, e tocou nas orlas de Jesus. Aleluia. Preste bem atenção, aqui há algo diferente. Havia uma multidão, irmão, tocando em Jesus. No meio de uma multidão, esta mulher tocou de maneira diferente, que liberou o poder de Deus para curar o seu corpo. E a sua vida foi salva. Quem nesta manhã quer tocar em Jesus? Quem nesta manhã pode tocar em Jesus? Aleluia. Aleluia. Senhor, nós tocamos no Senhor nesta manhã. A Bíblia diz que o mal daquela senhora, imediatamente, foi estancado a hemorragia instantaneamente. Não precisou de um processo. Por quê? Porque o poder de Deus foi liberado da vida do nosso Jesus. A Bíblia diz, Jesus olhou para os lados para saber quem o havia tocado. E encontra com essa mulher se escondendo, se rastejando, como que dizendo, eu preciso sair daqui, porque eles vão me recriminar. Eles vão me recriminar porque estive no meio deles, como uma mulher impura. E Jesus pergunta, alguém me tocou? Alguém me tocou diferente? E todas as purificações no Antigo Testamento tinham que passar pelo sacerdote, para ver se estava limpo da sua lepra. E Jesus, no versículo 34, ele diz a esta mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Ela já não mais precisava ser examinada pelos homens. Ela não mais precisava, vou repetir, ser examinada pelos homens. Porque o próprio Deus a fez limpa. Aleluia! Ela não mais precisaria carregar o sentimento de culpa. Porque o Senhor a fez livre dos seus pecados. Fez livre no seu corpo. Bendito seja o Senhor. Esses três personagens expressa o drama que a vida pode se tornar, independente de classes sociais, mas nos revela que Jesus, ele é acessível a todos os homens. André, por favor. Ele tem todo o poder para fazer novas coisas. Ele tem poder nesta manhã, aleluia, para mudar o seu destino. Quem é este? Perguntaram os discípulos, quem é este? Que até os ventos o obedecem. Quem é este que faz cessar as tempestades? Quem é este que tem poder sobre as trevas? Quem é este que tem poder sobre as enfermidades? Quem é este que tem poder sobre a morte? O seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele está aqui nesta manhã para mudar a sua vida. Ele está aqui na manhã para trazer salvação na sua casa. Se você crê, se coloque de pé. Porque o Espírito do Senhor está aqui nesta manhã. Aleluia. Hoje você pode tocar nas vestes de Jesus.
Hoje, nesta manhã, Ele pode te curar do seu mal. Hoje, nesta manhã, Ele pode te libertar de cadeias que o prende, de prisões espirituais da sua mente. Ele pode te libertar de vícios, dos quais ainda você não venceu e nem vai vencer pela vontade humana. Você só pode vencê-los pelo poder da presença de Deus na sua vida. Quando André ministra este cântico, feche os seus olhos, irmãos, porque Deus quer fazer algo maravilhoso nesta manhã. Receba a palavra em fé, seja qual for o seu problema, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você quer entregar a sua vida em suas mãos nesta manhã, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que não aceitou Jesus, Ele está de encontro, Ele está indo de encontro à sua vida nesta manhã e quer te salvar de todo o seu mal, quer restaurar a sua vida, perdoando primeiramente os seus pecados, te fazendo o maior milagre de todos os milagres, o milagre do novo nascimento. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida? Levante uma das suas mãos. É a sua oportunidade hoje, querido e querida, jovem, adulto e ancião. Quero abrir também, sim, André, quero abrir o altar do Senhor, na presença do Senhor. Seja qual for o seu problema, eu gostaria que você desse um passo de fé. Faça como Jairo, deixe o orgulho para trás. Você que está precisando de ajuda, venha correndo, se prostrar nos pés do Senhor nesta manhã, porque Ele pode fazer algo diferente na sua vida. O altar está aberto. Jesus está esperando por você.